Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos mais uma vez com uma transmissão, a live da Escola Técnica CEDEG aqui de Jacareí. Hoje nós vamos bater um papo com o professor Caio, ele que é formado em Engenharia da Produção, ele também tem especialização em Segurança do Trabalho. E o assunto de hoje não é bem um bate-papo, mas uma verdadeira aula sobre PDCA. Conhece sobre esse assunto? Vamos conhecer mais? Como gerenciar melhor o seu negócio ou até mesmo a sua vida. Quero pedir para você também se inscrever no nosso canal aqui do CEDEG, ativar o sininho para que você saiba de todos os conteúdos que estiverem sendo postados, para que você seja alertado na mesma hora e não perca nenhum. Aproveite para compartilhar esse link também com seus amigos via WhatsApp, para que eles aprendam, tenham acesso aos nossos conteúdos da escola. Essa live é produzida pela equipe da Escola Técnica CEDEG aqui de Jacareí, em parceria com a Faculdade FACEAT e a TCL Consultoria. Vamos então ao nosso bate-papo. Bom, meu nome é Caio, eu sou formado em Engenharia de Produção e tenho especialização em Segurança do Trabalho. Além disso, eu sou formado também em Técnico Mecânico e Técnico Eletrônico. Na minha formação, eu tenho essa versatilidade, de conseguir dar aula para várias turmas. Já atuei em turmas de logística e edificações, mas a maioria delas são ligadas à segurança do trabalho. Geralmente, nas disciplinas de qualidade, esse assunto é bem abordado, e também quando a gente começa a falar em investigação de acidente, que, como a gente vai falar mais para frente, é uma metodologia muito utilizada, tanto para investigar acidentes, quanto para tratar falhas ou melhorar processos. Hoje, a gente já começa falando o ciclo e já tem uma revisão de conceito, mas isso a gente fala lá na frente. Para a gente entender o que é o PDCA, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo atrás, porque foi um ciclo desenvolvido por um matemático, tá? Mas ele ganhou fama com o Manning. Manning foi o criador das 7 ferramentas da qualidade, dentro do toyotismo. Então o ciclo PDCA ele vai ter um braço do Manning, que é especialista em ferramentas de qualidade, e também vai ter outro braço do toyotismo e do Taiichi Ohno. Tá? Que ele vem o que? Ele surge com a necessidade de se garantir qualidade total. O Taiichi Ohno foi o desenvolvedor do toyotismo, Ele que deu as principais ideias, ele que foi o grande guru do toyotismo e que hoje trouxe o Lean Manufacturing para a ativa, que é o objetivo de toda empresa ter um Lean rodando adequadamente dentro das organizações. Primeiro, é importante deixar claro que o ciclo PDCA ele não é uma ferramenta. Apesar da gente confundir, ele é um método. E dentro desse método a gente utiliza algumas ferramentas. Tá? Ele é a base da melhoria contínua. Por quê? Porque ele sempre, e na maioria das vezes, na verdade, sempre, não, então ele sempre vai auxiliar a gente na melhoria de processos e na solução de problemas. Tá? A sigla vem da quantidade de etapas, ou da divisão de etapas que essa metodologia vai abranger. Tá? Ele é uma metodologia muito versátil, tá? E que pode ser utilizada em diversas áreas. Essa é a grande vantagem. Pode ser uma indústria, pode ser uma escola, pode ser de forma autônoma, pode ser em qualquer tipo de problema ou melhoria que seja necessário corrigir ou efetuar. Então ela não tem obrigatoriedade de ser em um sistema, não tem obrigatoriedade de ser numa organização, numa empresa. Ela é bem versátil, além de em várias áreas, ela pode ser aplicada de diversas formas. As fases, elas vêm das letras que formam a sigla PDCA. O P de planejar, o fazer é do do em inglês, o checar e o agir. Todas vêm do inglês, mas essa tradução mais direta, só o do que fica fora disso. E dentro dessas 4 etapas, a gente ainda consegue dividir em 8 etapas. Dentro de cada uma dessas 4 etapas, juntando as 4, a gente ainda consegue virar 8 etapas. Dentro da primeira etapa de planejar, a gente tem 4 etapas principais e mais importantes, que é a identificação do problema,
a observação do problema, a análise do problema e a montagem de um plano de ação, tá? E é dentro dessas 4 etapas principais que a gente vai conseguir utilizar as ferramentas da qualidade. Nas outras a gente também vai utilizar, mas é de grande importância que seja feita nessas etapas. Ferramentas da qualidade, como a gente já disse, criadas por Deming, né, difundidas por Deming lá atrás, junto com o PDCA. Dentro do planejar ainda, essas 4 etapas que eu falei, identificar, observar, analisar e o plano de ação, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A identificação do problema é a parte mais crucial, tá? É aquela parte que a gente vai confirmar que o problema é um problema. Por isso que o ciclo, e lá na frente a gente vai mudar essa palavra, ele é utilizado em falhas crônicas, porque a gente precisa de um histórico, a gente precisa dessa comprovação de que o problema existe e na maioria das vezes de uma estatística trazendo a ocorrência desse problema. É obrigatório utilizar só em falhas crônicas? Não, porque como a gente já disse, ele também atua em melhoria de processo, tá? Pode ser utilizado em falhas pontuais, mas na maioria das vezes ele vai ser utilizado em falhas crônicas, ou seja, falhas que repetem com o passar do tempo, se não solucionadas corretamente. Então essa primeira etapa dentro do P, do planejar, que é a identificação, a gente vai trazer todo o histórico relacionado a essa falha. Quantidade de ocorrência, se for relacionado a tempo, o tempo gasto com essas ocorrências, o setor que isso ocorre, a máquina que isso ocorre, tá? Isso pensando no ambiente fabril, que é o mais fácil da gente exemplificar aqui. Então essa primeira etapa a gente vai trazer tudo de informação que vai validar que aquilo é um problema e que ele afeta o meu resultado. Partindo para a segunda etapa, que é a etapa de observação, a gente vai colher todas as informações referentes a esse problema, tá? Assim como na primeira etapa da identificação, a gente pode utilizar muito gráficos de Pareto para trazer problemas e também para mostrar resultados relacionados com o problema. E além disso, hoje em dia se utiliza muito de fotos, de vídeos e também de entrevistas com as pessoas, com os colaboradores envolvidos no problema, que é outra parte muito importante, que é aí que a gente vai ter a real noção do que acontece, vai ser com as pessoas que estão vivendo aquilo ali. Nem sempre a pessoa que vai fazer a tratativa do problema, que vai aplicar o PDCA, vai ser uma pessoa especialista na falha, vai ser uma pessoa especialista no processo que está ocorrendo. E sim uma especialista na ferramenta, no método, nas ferramentas e no método, tá? Então por isso que essa entrevista e esse entendimento é muito importante para quem vai aplicar, para poder direcionar tudo isso. Passando para a terceira etapa, que é a análise do problema, a gente utiliza duas ferramentas muito comuns, que é a espinha de peixe, que também é conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, e junto com a espinha de peixe, os 5 porquês, com o objetivo de identificar se o que foi encontrado lá na observação através de, por exemplo, um brainstorming, reuniu equipe e se começou a se pincelar, a se jogar possíveis causas. Esse problema está acontecendo, pode ser por causa disso, 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 disso e disso. Em cima de todas essas falhas levantadas, a gente aplica essa espinha de peixe e os 5 porquês. E dentro disso, o que era uma causa fundamental, uma possível causa, uma causa possível, vira uma causa raiz, que é o objetivo da análise. Não é tratar causas superficiais, e sim causas raízes, causas que realmente estão ligadas ao problema. Às vezes, no nosso cotidiano, a gente vai tratar alguns problemas e a gente acha que o problema é sempre aquilo que a gente está vendo, né? Mas, geralmente, nas didáticas, nos livros, quando se fala em 5 porquês e causa fundamental e causa raiz, vem aquela foto do iceberg. Porque o que a gente procura é o que está debaixo da água, não é o que está aparecendo ali fora da água. Então, a etapa de análise vai garantir que o que a gente vai tratar lá na frente vai ser eficaz para poder solucionar o nosso problema, tá? E a quarta etapa dessa primeira fase, que é o P de planejar, é o plano de ação. Em cima dessas causas raízes que a gente achou, o grupo vai montar algumas ações que vão tratar essas causas. Em relação ao grupo, é importante falar
que ele é formado lá na identificação do problema, e a gente monta esse grupo com pessoas que são especialistas nas áreas que vão fazer parte do problema. Se for um problema, por exemplo, com uma máquina de solda, eu vou ter que envolver no meu grupo. O ideal é que se envolva no grupo, além de especialistas no método, no PDCA, e especialistas em ferramentas de qualidade, pessoas que saibam utilizar, também eu vou ter que envolver o soldador, vou ter que envolver a pessoa que faz a manutenção na máquina de solda, posso envolver o fabricante da máquina de solda, se possível, para a gente poder olhar todos os aspectos dessa falha. E com essa quarta etapa, que é o plano de ação, onde a gente vai propor as ações, a gente finaliza o planejar e passa para o D, que é o fazer, do do em inglês, do do, fazer. Dentro desse fazer, uma etapa só, que é concluir todo o plano de ação. E dentro disso a gente tem uma obrigatoriedade. A gente só avança de etapa se todas as ações propostas lá no plano de ação estiverem concluídas. Isso vai garantir que o problema seja resolvido. Se caso eu avance a etapa sem concluir algumas das ações propostas, isso não me garante que o problema vai ser resolvido lá na frente. Então, como é um método, não é uma obrigatoriedade sistêmica, não é uma obrigatoriedade escrita, não é uma lei, é apenas uma regra, é apenas uma orientação. Para se passar de etapa de ação para a etapa de cheque, de checar para a próxima letra, tem que ter concluído todo o plano de ação. Após isso, a gente chega no check, que é checar. Dentro do checar, a gente vai ver o quê? A gente vai medir um indicador que foi elaborado lá no começo na identificação. Por exemplo, se eu quero economizar água, eu vou ter uma base de dados, como a gente falou lá na identificação, e a gente vai ter uma média. O meu consumo era 26 litros. E dentro desses 26, lá na frente também, lá na primeira etapa, a gente vai definir uma meta. Quero passar para 20 litros. E quando chegar aqui em checar, eu vou ver se depois de todas as ações eu estou alcançando meus 20 litros. Tá? Na maioria das vezes, se pede que esse valor esteja dentro da meta no mínimo 3 meses seguidos. Tá? Se ficou dentro o primeiro, o segundo e saiu no terceiro, isso quer dizer que as ações não foram eficazes e a gente tem que retornar para a primeira etapa. Por isso, o nome de ciclo. Aí tem essa medição de verificação, que tem essa obrigatoriedade de no mínimo 3 meses dentro do meu planejado, lá da minha meta. Tá? Se passar por esses 3 meses, a gente avança para a fase de agir, categorizado pela letra A. E no agir, a gente vai fazer todo o processo final do projeto, que é padronizar, treinar, modificar o mapa de processo se necessário, ou seja, ações sistêmicas que vão garantir que aquela falha não vai voltar a acontecer, mesmo que a equipe que está ali presente não esteja mais ali daqui a 1 ano, 2 anos. Então, resumidamente, seria isso as etapas do PDCA e como mais ou menos ele funciona. Vou pegar um exemplo, por exemplo, de lavar a louça. Tá? Durante a lavagem da louça, a gente consegue ter estatísticas, e isso é importante. Se a falha for crônica, eu já estou vendo ela há muito tempo, então eu já tenho dados sobre ela. E eu posso controlar 2 indicadores principais ali, que eu vejo como mais críticos: o tempo e o consumo de água. Um vai estar ligado ao outro. Então, na hora de definir o indicador, eu posso mesclar os dois. Litros por minuto, por exemplo, ou trabalhar com eles separados, dependendo da situação. Tá? Mas eu tenho um problema, estou gastando muita água. Tá? E nessa minha primeira etapa, eu já fiz esse levantamento, já defini minha meta, já tenho meu histórico de definir minha meta. Tá? Então eu já tenho minha meta definida. Dentro do primeiro passo ainda eu tenho que montar minha equipe. Quem vai ser minha equipe? Eu, que sou especialista na metodologia, mais algumas pessoas que sabem trabalhar com a ferramenta e mais a pessoa que lava a louça, mais a pessoa que cuida da transmissão de água, se possível, tá? Para a gente poder, como eu falei, abranger todos esses aspectos. Com o grupo formado, a próxima etapa, que é a segunda etapa do DO, dentro do plano ainda, a gente começa a fazer um brainstorming.
tá? Uma discussão, primeiro o ideal é que seja feita as possibilidades individualmente e depois que todo mundo escreveu as possibilidades no papel, que isso seja discutido, para ver quais foram as possibilidades que mais apareceram. Depois disso, a gente começa a analisar todas essas possibilidades que aconteceram. Por exemplo, enquanto ele passa água na louça, enquanto ele passa o sabão na louça, a torneira está ligada. Então, uma das possibilidades de estar gastando muita água seria essa, e que apareceu para todo mundo. Provavelmente vai ser a mais óbvia, apareceu para todo mundo. Então, em cima dessa que apareceu e de outras que apareceram várias vezes, a gente vai fazer uma análise. E a gente vai utilizar, geralmente, a espinha de peixe e os 5 porquês. Dentro dessa possibilidade, dessa causa fundamental ainda, a gente vai analisar por que enquanto ele passa sabão na louça, a torneira está ligada. Tá? Se não tiver problema nenhum com a torneira, porque vamos pensar em possibilidades, que a gente não tem uma situação real. Pode ser que a borrachinha da torneira não esteja vedando correto e continue passando água. Pode ser que a pessoa não tenha o hábito de fechar. Pode ser que ela feche, mas não feche até o final. Tá? As duas últimas ligadas a procedimentos, a falhas em procedimentos. Ou a pessoa não é treinada, ou o procedimento não foi treinado. Na hora de lavar a louça, ninguém treinou ela e falou assim, ninguém treinou o colaborador e falou, enquanto estiver passando sabão, tem que fechar a torneira. Ou por uma falha no produto, né? na própria torneira. E aí, dependendo do que for, são ações diferentes. No caso da torneira, a gente troca a torneira. No caso, quando envolver pessoas, a gente propõe treinamentos, propõe mudanças de procedimento ou pensa-se em alguma coisa para eliminar essa situação, como, por exemplo, a torneira que você bate e ela com o tempo desliga sozinha, que também seria uma opção. E aí a gente só consegue afirmar que é a causa, por exemplo, da torneira que não fecha por completo é uma causa raiz quando a gente faz os porquês. Por que ele está gastando muita água? Porque ele não fecha a torneira enquanto está passando sabão. Por que ele não fecha a torneira enquanto está passando sabão? Porque a vedação da torneira não cessa a água por completo. Por que a vedação da torneira não seca a água por completo? Porque ela está fora da vida útil. Por que ela está fora da vida útil? A gente não tem mais o porquê. Mentira, tem um porquê sim. Por que ela está fora da vida útil? Porque não foi feito uma periodicidade de troca, por exemplo. Chegou na periodicidade, se eu perguntar por quê, eu não vou ter mais porquê, na maioria das vezes. Então, minha causa raiz é o quê? É a periodicidade de troca da vedação, que lá em cima era a água passando e agora já voltou, já chegou na vedação da torneira. Então, quando eu for para o próximo passo, que é a ação, qual vai ser minha ação? Além de trocar a vedação, criar uma periodicidade de troca. Depois de feito isso, a gente vai medir. Agora, durante os próximos 3 meses, a gente vai ter uma folha de verificação e vai ser anotado. Quantos litros gastou? Quanto tempo demorou? Dependendo do nosso indicador lá. Para a gente fazer esse acompanhamento. Fiquei dentro da meta ou fora? Se eu fiquei 3 meses dentro, vou para a próxima etapa. Se um desses meses saiu, tenho que voltar lá para a primeira etapa e ver o que eu errei. Eu errei na hora de identificar, na hora de observar, na hora de montar as ações. Por isso, de novo, reforçando que é um ciclo. Tá? Na verdade, além dessa versatilidade que a gente falou, por ser um método, a forma de se aplicar, independente do problema, é a mesma. Você consegue, na maioria das vezes, utilizar as mesmas ferramentas, né? e a mesma técnica para se aplicar. O que muda? A equipe, a meta, o indicador, né? Tudo isso muda, obviamente, mas a forma de se aplicar é isso. E também tem aquela situação que a gente falou no começo de ser aplicado em qualquer setor. Não é só na indústria, não é só... pode ser aplicado numa escola, pode ser aplicado dentro de casa, como foi o exemplo da louça, né? E depende de quão grave é a sua falha e o quão você conhece a ferramenta, né? As ferramentas e a metodologia. Você pode aplicar em qualquer problema, qualquer falha que você veja, no caso no pessoal, que te afete de alguma maneira, seja financeiramente, seja em relação a tempo, você pode aplicar essa ferramenta. Quanto mais complicado for o problema, mais difícil vai ser de aplicar e mais ferramentas você vai ter que utilizar, claro. Né? Tem problemas que são mais simples,
e tem problemas que são mais complicados. Tem problemas que a espinha de peixe fica pequena, tem problemas que a espinha de peixe fica enorme e você tem que utilizar outras ferramentas complementares para entender a causa do problema. A aplicação dele, independente do setor, independente de que forma você vai aplicar ou com qual problema você vai aplicar, tem que obrigatoriamente seguir essas etapas. Então, por isso que quem vai aplicar, quem vai coordenar isso tudo, tem que ser uma pessoa que conheça a metodologia. E essa é outra grande vantagem. Se você seguir todos os passos da forma correta e garantir que nenhuma etapa vai passar para outra sem que ela esteja efetivamente finalizada, você garante o sucesso lá na resolução do problema. Tá? E ele, de forma automática, te avisa que deu alguma coisa errada. Lá na hora de checar, de verificar, se você não fez certo, você sai da meta e ele te obriga a retornar. Tá? Aí, para finalizar, William, um dos conceitos mais novos já chamam o ciclo PDCA de espiral PDCA. E qual seria a diferença? O ciclo, como um círculo, ele volta sempre para o mesmo lugar. O espiral, ele faz uma volta e sempre está um ponto acima, ou seja, como o PDCA ele é a base da melhoria contínua, independente se você atingiu ou não a sua meta, você teve alguma melhoria. Por isso, lógico, a gente tem que respeitar o nome da metodologia, que é ciclo, porque foi criada lá atrás, né, por pessoas de outros tempos, mas a modernidade nos traz esse conceito de espiral, porque a todo momento você está melhorando, mesmo que seja pouco. Tá? Então, em algumas didáticas, alguns professores, alguns estudiosos já chamam de espiral PDCA ao invés de ciclo PDCA por causa disso. Agradecemos o professor Caio pelas explicações, pela verdadeira aula. E pedimos para que você se inscreva em nosso canal, o canal da Escola Técnica CEDEG aqui no YouTube, para que você receba os conteúdos que preparamos sempre nesse canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima transmissão. Tchau, tchau.